Nós vamos falar hoje sobre o cálculo de curto-circuito em instalações elétricas de baixa tensão. Então, veja, por que primeiro eu quis restringir para baixa tensão? Há um mês atrás, aproximadamente, eu estava lá em Salto, no CONADSE, e fiz uma palestra sobre a classificação de área. E aí estava falando com o pessoal que a classificação de área é uma coisa que, às vezes, aqui no Brasil, a gente vê assim como uma coisa muito complexa, feito por especialistas, grandes especialistas, e que, portanto, o custo é elevado. Mas, se a gente for notar, todo posto de combustível tem uma classificação de área, que é uma coisa sistematizada, é uma coisa mais simples de ser feito. Não é como uma classificação de área, por exemplo, de uma refinaria. O caso do curto-circuito, do cálculo da corrente curto-circuito, é exatamente a mesma coisa. Se a gente for analisar, sei lá, 80%, 90%, não sei o número, mas a grande maioria dos projetos são projetos de instalações elétricas de baixa tensão, são projetos aonde você tem entrada em baixa tensão direto da concessionária e um número muito baixo de projetos são os projetos que têm distribuição em média tensão e coisa assim. E aí, quando a gente vai falar de cálculo de curto-circuito, começa com equações com uma certa complexidade, modelos matemáticos bem mais complicados, tá? Então, com as componentes, então, componente de sequência positiva, componente de sequência negativa, componente de sequência zero, e aí aquilo vira uma complexidade e a gente não faz. Então, veja, esse é o problema. Será que não tem uma forma mais simples de resolver o problema do cálculo da corrente curto-circuito para instalações de baixa tensão? É isso que eu quero discutir hoje com vocês. Então, a gente não vai falar de um cálculo de curto-circuito que envolve rede de transmissão, que envolve geradores, não. Um cálculo de curto-circuito para uma instalação elétrica de baixa tensão. Bom, então vamos começar aqui. Primeira coisa, alguns aspectos legais disso. Que norma eu devo usar? Eu devo usar alguma norma? Não devo usar? Existe uma norma da ABNT que trata da corrente de curto-circuito? Se não existe, eu já vou adiantar para vocês que não existe, nós não temos normas da ABNT que trata de corrente de curto-circuito. Se não tem uma norma da ABNT, que norma que eu vou usar? Eu posso usar qualquer norma, eu vejo muito pessoal aí usando, por exemplo, o I3E, eu não sou contra, pode usar, veja. Agora, existe uma diferença entre uma norma e outra. E é isso que a gente precisa ver. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o que é a capacidade de interrupção de um disjuntor, para a gente entender um pouquinho que existem situações diferentes, existem normas diferentes. Então, o que seria a capacidade de interrupção de um disjuntor? Quando eu estou fazendo uma palestra
aberta, assim, ou dando um curso, eu pergunto para o pessoal, e às vezes tem gente que fala, olha, a capacidade de interrupção é a máxima corrente que um disjuntor pode interromper de forma segura. Ou seja, se por acaso tiver uma corrente maior do que aquela da capacidade de interrupção do disjuntor, o disjuntor vai se danificar. Então, essa é a ideia que a gente tem de capacidade de interrupção. Eu vou pegar um disjuntor da Siemens aqui, que até esse disjuntor parece que não é mais comercializado, mas para isso aqui funciona bem, porque eu quero apresentar. Veja, eu vou dar um zoom nesta região aqui, só para a gente entender um pouquinho da capacidade de interrupção desse disjuntor. Veja, esse disjuntor ele tem uma capacidade de interrupção em 380 a 220 de 5 kA. Desculpa, 3 kA. Então, nós falamos que esse disjuntor é um disjuntor de 3 kA, porque normalmente os ensaios dele estão para 380, 220. Agora, se ele for aplicado em 220, 127, ele já consegue interromper 5 kA. Então, veja, já apareceu uma diferença aqui. Se o disjuntor for aplicado em 220, 127, ele pode interromper 5 kA. Pode falar, não, tudo bem, isso é normal, tal, beleza, ok. Então, vamos lá. Nós estamos falando disso na norma NBR-NM 60898, que é a norma de disjuntor residencial. Agora, se esse disjuntor for aplicado na área industrial, portanto, se ele for ensaiado segundo a norma industrial, que é a NBR-EC 609.472, ele tem uma capacidade de interrupção de 4,5 kA, nos mesmos 380, 220. Então, mudou a norma, mudou a capacidade de interrupção. Veja, se ele for ensaiado segundo a norma americana de disjuntores, que é o L489, em 220, 120, desculpa, 240, 120, ele pode interromper 7,5 kA. Bom, das duas, uma. Ou o nosso conceito de capacidade de interrupção como sendo a máxima corrente que um disjuntor é capaz de interromper sem causar dano, ou esse conceito está errado, ou esse disjuntor é muito esperto. Por quê? Porque se ele está numa residência, ele vai interromper só 3 kA. Se ele está na indústria, então ele vai dar um pouco mais de serviço, ele vai interromper 4,5 kA. Mas se ele estiver nos Estados Unidos, então não, aí ele vai interromper uma corrente maior ainda, ele vai interromper uma corrente de 7,5. Então, veja, isso é uma coisa meio louca, né? Será que esse disjuntor sabe onde ele está? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a capacidade de interrupção do disjuntor não é isso que nós estamos falando. A capacidade de interrupção de um disjuntor
é a máxima corrente que o disjuntor pode interromper com segurança em uma dada situação, em uma dada condição de ensaio. Os disjuntores, para ser usado na área residencial, como eles são manipulados por pessoas que não têm conhecimento, ele tem que, vamos chamar assim, ser a prova de burro, a prova de burrada. Por quê? Porque a pessoa chega, por exemplo, um dos ensaios, o disjuntor desligou, a alavanca baixou. Se você for lá e ligar o disjuntor de novo e ele desligar de novo, qual é a próxima ação? Para uma pessoa comum, uma pessoa que não tem formação de elétrica, é ir lá e ligar ele de novo. Ele vai desligar de novo e a pessoa vai tentar ligar ele de novo. Veja, um disjuntor na norma 60898, ou seja, um disjuntor para ser aplicado na área residencial, ele pode ser submetido a um curto de baixa intensidade, tipo 500 amperes, por até 9 vezes, se não me falha a memória. Ou é 8, é 9, eu acho que é 9. Um disjuntor, segundo a norma NBR-EC 609472, ele só pode interromper uma vez. Ele desligou, você vai, liga, desliga, e você não vai ficar tentando ligar, porque, como é uma corrente muito maior, você pode correr o risco de danificar ele. Então, ele pode desligar uma vez só. Por quê? Porque ninguém vai ficar imaginando que um eletricista vai ficar ligando e desligando o disjuntor seguidamente. Eu sei que, às vezes, alguns profissionais podem fazer isso, mas isso não é o normal. Isso não é para ser feito. Então, a norma não considera isso. E aí aparece a norma americana, que apresenta uma sequência de ensaio completamente diferente. Então, o disjuntor ele tem a capacidade de interromper aquela corrente de curto, mas naquela condição de ensaio. E não qualquer corrente de curto, qualquer coisa. Então, veja, a gente tem que estar bem claro essa coisa da norma. A norma, ela faz um encaixe dos produtos com a instalação e essa coisa toda. Então, se a gente pegar a NR10, olha o que a NR10 fala. Esta norma aplica-se observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, portanto, ABNT, e na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Normas internacionais são ISO, IEC e ITU. Norma de outro país, a norma DIN, a norma americana, elas são normas estrangeiras. Isto aqui tem uma lógica a ser seguido. A norma brasileira ela vai ser baseada numa norma internacional. Então, se não tem uma norma brasileira hoje, no futuro, quando tiver, ela vai ser baseada numa norma internacional. Por quê? Porque o Brasil assinou um acordo na Organização Mundial do Comércio, na OMC, que é o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio. E este acordo fala que as normas técnicas nacionais, as normas dos países, têm que estar alinhadas com as normas internacionais, com a ISO, IEC e ITU. O Brasil não era obrigado a assinar, ele assinou de maneira voluntária. Isso traz benefício para o país. Por exemplo,
um disjuntor fabricado aqui no Brasil, ele pode ser vendido tranquilamente na Argentina, no Uruguai, porque a norma é a mesma. Ele pode ser mandado para a Alemanha, para a França, porque a norma é a mesma. Então, isso traz benefícios para todo mundo. Tá? Bom, então veja, a primeira coisa é que para a gente calcular a corrente de curto-circuito, nós precisamos seguir uma norma. Então, esse é um ponto extremamente importante. Bom, que norma nós temos? Então, aqui tem um ambiente que eu queria discutir um pouquinho aqui com vocês. Hoje, a gente está numa situação que não tem norma brasileira e a norma internacional de curto-circuito é a IEC 60909, que é corrente de curto-circuito em sistema trifásico de corrente alternada. Essa norma é uma norma bem geral. Então, é uma norma que trata dos componentes simétricos, é uma norma bem geral para qualquer tipo de cálculo. Tinha uma norma IEC, esta norma foi cancelada. Por quê? Porque a IEC entendeu que essa norma não era compatível com essa, e por isso ela cancelou essa norma, que é a IEC 60781, que era um guia de aplicação para cálculo de corrente de curto-circuito para sistemas radiais de baixa tensão. Então, o que essa norma fazia, gente? Ela apresentava simplificações com relação a esta para os circuitos de baixa tensão. A IEC cancelou essa norma. O que a Europa fez? A Europa fez, bom, já que cancelou essa norma, vamos editar uma norma, um guia europeu. Senelec é a BNT da Comunidade Europeia, que é um guia para determinação da seção transversal da área do condutor e a seleção do dispositivo de proteção. Então, veja, isso é um guia mais simples, que dá para ser aplicado nesta norma, para que eu possa fazer a seleção dos dispositivos de proteção no cálculo do curto-circuito. Então, veja, esse conjunto de normas vai fazer com que eu tenha, para uma instalação de baixa tensão, uma forma mais simples de calcular isso tudo. Tá bom? Então, tudo baseado em normas, na normalização. Se vocês olharem os programas de cálculo de curto-circuito, os programas, eles utilizam esta equação, essa norma. Eles utilizam também o I3S, você pode setar qual variável que você quer, qual programa que você quer. Tem alguns que utilizam ainda esse guia aqui, ele é mais simples. Não adianta nada a gente querer utilizar isso aqui, a gente não tem nem os parâmetros para colocar lá dentro. E aí eu estou querendo saber o curto-circuito de uma casa, de um escritório, e não consigo fazer, porque eu não tenho os parâmetros. Essa é a verdade. E aí, em vez de eu fazer uma coisa que é o bom, eu quero fazer o ótimo e não faço nada. Esse é o X da questão. Tem um ditado que fala sempre que o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes você não consegue fazer o bom porque você quer fazer o ótimo. Então, eu sei que às vezes tem gente que não faz nenhum desses porque não sabe fazer. Aí é outro departamento. Tá? Mas o que eu quero apresentar é exatamente isso. Para uma instalação de baixa tensão,
Como é que eu resolvo esse problema? Então, essa é a ideia, tá? Bom, vamos ver um pouquinho os fundamentos da coisa. Esse texto aqui, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou muito ruim de desenho. E as minhas transparências, o Edson acabou de criticar das transparências, né? Os meus slides, sei lá como é que chama isso aqui, apresentam muito texto da norma. Eu vou lá, copio o texto da norma e ponho aqui. Então, veja, esse aqui é um texto que está na 5410. Devem ser previstos dispositivos de proteção, disjuntor ou fusível, para interromper toda a corrente de curto-circuito nos condutores do circuito. Então, veja, devem, essa palavra aqui indica obrigação. O termo técnico na normalização que nós usamos é prescrição. Essa palavra é uma prescrição. Prescrição é aquele negócio que o médico faz, né? É obrigado. Se ele mandou tomar o remédio, você tem que tomar. Então, devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper toda a corrente de curto-circuito. Se você vai escolher um disjuntor que vai interromper toda a corrente de curto-circuito, você tem que saber quais são essas correntes de curto-circuito. É muito engraçado. Às vezes a gente vê lá a especificação e fala assim, eu quero um disjuntor de 16 amperes. Gente, a gente viu ali um disjuntor da Siemens de 16 amperes, só para continuar com o mesmo fabricante. Quantos modelos de disjuntor vocês imaginam que a Siemens fabrica de 16 amperes? Um mundo, velho. Agora, qual deles eu vou usar? Evidentemente que a resposta é muito simples, pelo menos na minha visão de engenheiro. O mais barato. Agora, não é o mais barato que não funciona, é o mais barato que funciona. É o mais barato que atende à norma. Atender à norma não é um objetivo que eu tenho que minimizar. Atender à norma é uma obrigação. E aí eu vou pegar todos os que atendem à norma, portanto, todos que têm a capacidade de interrupção maior que a corrente de curto-circuito naquele ponto, e vou escolher o mais barato. Isso é a lógica de tudo, né? De forma a evitar os efeitos térmicos e dinâmicos da corrente prevista possam causar danos aos condutores ou outros componentes do circuito, por exemplo, os barramentos dos painéis e coisas assim. Então, veja, esse item da norma, eu não sei dizer precisamente, está lá pelo 533 alguma coisa, ele determina que eu tenho que calcular a corrente de curto-circuito. Por quê? Porque se eu não calcular a corrente, eu não sei qual disjuntor que vai ser usado. Na prática, nós precisamos determinar para cada circuito 2 valores de corrente de curto-circuito, a máxima e a mínima. Por quê? Porque aí eu sei o dispositivo que vai interromper toda a corrente. Se eu calcular a máxima e a mínima, se ele interromper as duas, se ele enxergar as duas, ele enxerga qualquer outra corrente. Então, na prática, eu preciso calcular a corrente de curto-circuito máxima e a corrente de curto-circuito mínima. Na realidade, a gente vai ver depois que para baixa tensão eu preciso calcular a corrente máxima. Depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa corrente mínima aqui, como é que faz. Então, veja, um dispositivo de proteção, isso aqui é muito importante. Ele deve assegurar proteção contra curto-circuito
nas seguintes condições: a sua capacidade de interrupção deve ser de acordo com a norma daquele dispositivo aplicável àquele lugar. Então, a capacidade de interrupção está relacionada com isso. Deve ser ao menos igual à corrente de curto-circuito presumida naquele ponto, ou seja, a máxima corrente de curto-circuito naquele ponto. O tempo de interrupção da corrente de curto-circuito não deve provocar aquecimento nas linhas. Veja, agora nós estamos falando de aquecimento, né? Nós falamos do efeito dinâmico e o efeito térmico. O efeito térmico, ele está relacionado não só com a magnitude da corrente, mas também com o tempo que ele demora para abrir, tá? Isso aqui é normalmente representada por uma variável chamada integral de Joule, tá? Ele dá a energia que passa, que o disjuntor deixa passar e, consequentemente, essa energia que ele deixa passar vai ser transformada em calor. E o dispositivo de proteção deve funcionar para todo o valor que a corrente de curto possa ter. Então, eu preciso saber a mínima corrente para saber se o dispositivo de curto enxerga a corrente de curto mínima como curto-circuito. Então, esse é o X da questão. Se ele não enxerga a corrente de curto mínima como sobrecarga, por exemplo, tá? Então, eu preciso fazer essas verificações na norma. A norma estabelece isso aqui, ela estabelece lá no capítulo 6.3.5, alguma coisa assim. Por quê? Porque agora ela vai falar do dispositivo. O dispositivo é tratado no capítulo 6. A função do dispositivo é tratada no capítulo 5. Então, como nós estamos falando que um dispositivo que assegura a proteção contra curto deve atender isso aqui, isso está lá no 3.5, desculpa, no 6.5. Agora, quando nós falávamos que a corrente tem que ser calculada, tá, nós estamos falando da função. Portanto, nós estamos falando no 5. Tá? É assim que é organizada as normas de instalações elétricas, tanto a de baixo quanto a de médio. Então, só reforçando, nós temos que preocupar com o dimensionamento dos cabos, dos barramentos, sobre o aspecto da corrente de curto-circuito, tanto do ponto de vista dos efeitos dinâmicos, que são os efeitos mecânicos. Se alguém já viu um ensaio de curto-circuito de um busway, ele vibra que nem uma corda quando tem um curto-circuito. Ele fica mole. Por quê? Porque a força é muito grande. Tá? Quando você tem um painel, por exemplo, como é que você dimensiona a distância entre aqueles espaçadores que você põe nos barramentos? Pela força que você vai ter no momento do curto-circuito. Tá? E os efeitos térmicos, que são o efeito Joule, durante o curto-circuito. Tá? E aí, nós vamos entrar no modelo matemático para cálculo, porque se eu vou usar o cálculo, eu preciso do modelo matemático. Esse é um princípio básico. Se eu vou calcular alguma coisa, eu preciso de um modelo matemático. E qual é o modelo matemático para o curto-circuito? Então, veja, o modelo matemático para o curto-circuito é um circuito equivalente. Um circuito equivalente, lá, se a gente olhar lá na teoria de circuito, um circuito equivalente de Thevenin. O que é?
eu tenho qualquer circuito, isso é a doutrina de circuito, né? Eu posso representar por uma fonte ideal, uma fonte de tensão ideal. Esse é o modelo de Thevenin. Você tem o modelo de Norton, que seria uma fonte de corrente, em série com uma impedância. O modelo de Norton seria uma fonte de corrente com uma impedância em paralelo, né? Então, veja, esse é o modelo matemático. Isso é um modelo matemático que representa o circuito no momento do curto-circuito. Então, a gente tem que ter isso muito claro. O que eu estou procurando? Estou procurando um modelo matemático que representa isso. Gente, todo modelo matemático tem imprecisão. O modelo matemático é um sistema de equação, é um modelo que eu busco para representar a realidade. Então, esse modelo matemático, ele apresenta uma imprecisão. Quanto normalmente, via de regra, para não ser muito radical, quanto mais simples é o modelo matemático, maior é o erro do modelo. Maior é a distância dos resultados entre o modelo matemático e o fenômeno físico. Muitas vezes eu ouço uma frase que eu tenho verdadeira ojeriza dessa frase, tá? Na prática, a teoria é outra. Na realidade, é a sua teoria, a teoria que você escolheu para representar a prática que está errada. Esse é o conceito que você tem que entender. Se a gente pegar e afinar mais, o modelo matemático que você escolheu para representar o fenômeno físico está errado. Você precisava de um modelo matemático que te desse maior precisão. Então, normalmente, quando a gente vai fazer algum estudo, por exemplo, na área de controle, na área de automação, você começa com modelos matemáticos mais simples e, a partir da evolução do problema, você vai tendo modelos matemáticos mais complexos. Não adianta você ter um modelo matemático muito complexo porque você não tem os dados para colocar lá, então não resolve nada. É preferível ter um modelo matemático mais simples, vai chegar num resultado. Veja, quando eu chego no modelo simples e eu chego numa corrente de curto-circuito para dimensionar um disjuntor, eu vou ter disjuntor de 5, de 10, de 20, de 50. Eu não tenho disjuntor de 5, de 5,5, de 6. Então, veja, o erro ali é evidente que se você calcular e der 4,9 Ka, você não vai usar um disjuntor de 5, você vai usar um disjuntor de 10. Por quê? Porque está muito. Qualquer errinho que você tiver, qualquer mudança que tiver na rede, ele já está errado. Então, veja, esse é o X da questão. Para que nós precisamos de modelo matemático tão complicado? Então, veja, esse modelo matemático que está aqui é o modelo matemático que, no fim, vai ser isto aqui que nós vamos achar para fazer as contas. Então, veja,
Se eu tenho uma fonte, esse modelo matemático serve, gente. Por exemplo, eu tenho um quadro de distribuição. Então, ó, do quadro de distribuição para trás, eu tenho o circuito que está alimentando, que vai até o padrão de entrada. Do padrão de entrada, ele vai até o transformador. Do transformador, ele vai para a rede primária. Da rede primária, vai para a subestação de distribuição. Da subestação de distribuição, ele pega uma linha de transmissão e vai até a usina. As usinas estão interligadas. E tá. O que isso aqui está falando? Eu vou simplificar tudo que tem para trás, por uma impedância Z. E se meu quadro de distribuição é 380, 220, eu tenho essa tensão aqui de 380, 220, dependendo da situação, a gente vai ver. Eu vou usar uma tensão, essa impedância, e aí, quando eu dou um curto-circuito aqui, ou seja, quando eu encosto esse fio nesse aqui, a corrente que vai circular aqui é essa tensão dividido por essa impedância. Então, esse é o modelo matemático. Veja, essa tensão aqui no modelo de Thevenin tem a forma E seno de ômega t mais A, que é uma diferença de fase, e essa corrente vai ter uma forma dessa, que é uma componente de corrente alternada e uma componente de corrente contínua. Tá? Um ponto muito importante que nós precisamos entender é o seguinte: nessa situação aqui, eu vou ter uma característica que todo circuito tem uma potência de curto-circuito constante. Essa potência de curto-circuito independe da tensão. Então, vamos supor, eu tenho uma potência de curto-circuito lá de tantos MVA. Se o meu transformador, na saída dele, for 13,8, a potência de curto-circuito vai ser dada por 13,8 vezes a corrente vezes raiz de 3. Aí eu tenho a corrente. Se a saída desse transformador for 380, 220, a potência de curto-circuito é constante. Tá? Evidente que a hora que ela vai passando por impedância, ela não vai ficando constante, mas num determinado ponto, ela é constante, independe da tensão. Tá? Isso aqui serve para a gente fazer o que nós falamos de mudança de base. Quanto que é a corrente de curto-circuito quando ela muda de lado do transformador? Tá? Ela vai servir para isso. Eu vou supor que a corrente de curto-circuito é constante e, basicamente, você vai aplicar a relação de transformação. Tá? Então, é muito importante esse conceito. Ele independe aí se é baixa tensão, mas é um conceito extremamente importante para a gente entender essa mudança de base quando a gente tem um transformador, por exemplo. Tá? E a impedância do transformador. Isso aqui é um negócio muito importante para mim calcular a potência de curto-circuito na saída de um transformador. Então, aqui, ó, ele está falando o seguinte: para transformadores, a impedância é expressa a partir da tensão de curto-circuito, que é aquela impedância percentual que é dado para a gente. Então, a impedância do transformador, para quê? Para mim calcular essa impedância aqui, ó. Ela é a tensão ao quadrado vezes a potência nominal do transformador. Então, por exemplo, um transformador de 150, de 75, de 112,5. A impedância
pode ser 4%, 5%, dividido por 100. Isso aqui vai dar a impedância em ohms do circuito. Então, por que eu estou dando essa fórmula aqui? Porque nós vamos usar ela depois para mim calcular a corrente de curto-circuito na saída do transformador. A corrente de curto-circuito em um ponto de tensão U é dado por, então, potência de curto-circuito dividido por raiz de 3 dividido pela tensão. Ou 1, agora eu estou dividindo a potência por U, né? Então, se for U ao quadrado, tá usando essa forma, eu vou ter a potência, a corrente de curto-circuito é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes U, somatória de todas as impedâncias, só que vetorial e não algébrica. Eu preciso somar, deixa eu ver se eu pus uma transparência aqui, pus. Como é que eu somo a impedância, se ela tiver em série? Z1 mais Z2 mais Z3, eu somo as resistências, a resistência de 1, mais a resistência de 2, mais a resistência de 3, e as reatâncias. E aí eu vou achar o módulo da impedância, que é a raiz quadrada do quadrado da resistência mais o quadrado da reatância. Veja, para determinar esta impedância aqui do equivalente de Thevenin, eu vou pegar todas as impedâncias que tiver para trás, aí depois a gente vai discutir um pouquinho disso aqui sobre baixa tensão, e vamos somar, se for em paralelo, 1 sobre a impedância, 1 sobre Z1, 1 sobre R, 1 sobre R1, que é a forma normal de fazer essa soma, tá? A rede amontante, então, voltando lá, eu quero calcular isso aqui, a rede amontante, tudo que vem para trás. No caso das instalações alimentadas por rede pública, quando for necessário considerar a rede amontante do ponto de entrega, que é o somatório de todos os componentes, gerador, condutores das redes de transmissão, distribuição, transformadores, qualquer outro componente montante, você não tem essas informações, só a concessionária de energia que tem essas informações. Então, a concessionária de energia vai te informar qual é a característica da rede amontante. Veja, ela pode te informar isso de diversas formas. Ela pode te dar a impedância da rede amontante. Ela pode te dar a potência de curto-circuito naquele ponto. Ela pode te dar as correntes de curto-circuito naquele ponto. A corrente trifásica, a corrente fase-terra. Então, veja, ela pode te dar essa informação de várias maneiras. Mas é ela que tem que te dar essa informação. Na maior parte das aplicações, quando ela te informa a potência de curto-circuito, só a potência de curto-circuito, você pode considerar o cosseno φ dessa potência da ordem de 0,15 a 0,2, que funciona muito bem, tá? Isso aqui é um valor passado em norma e ele funciona muito bem. Veja, eu escrevi aqui uma coisa. Olha como é que eu começo
no caso de instalações alimentadas por rede pública, vírgula. Quando for necessário considerar a rede a montante no ponto de entrega. Se vocês forem fazendo as contas, vocês vão ver que o que mais limita a corrente de curto-circuito é um transformador. Ou seja, quando você for fazer essa soma aqui, a impedância do transformador ela é grande o suficiente para ser maior do que essas aqui, e essas aqui não afetar muito nesse valor. Então, muitas vezes, principalmente num cálculo inicial, você pode desprezar a impedância da concessionária e considerar só a impedância do transformador. Então, como é que você faz a impedância do transformador? Por isso que eu apresentei essa equação aqui. Você vai ver qual é a porcentagem do transformador, qual é a impedância percentual. Isso normalmente gira entre, para esse transformador pequeno, entre 4% e 5%. A tensão, por exemplo, de saída 220, a potência dele, e você calcula a impedância. Tá? Então, normalmente, isso, aí eu apresentei ela aqui de novo, isso é uma representação que traz uma precisão razoável. Tá? Então, nós temos, para transformador até 1 MVA, 4%, e acima, até 3 MVA, 5%. Então, normalmente você calcula aí 4%, é o que normalmente eu uso. Quando eu tenho que fazer as contas, isso aqui, no frigir dos ovos, é o seguinte: você calcula a corrente nominal do transformador e multiplica por 25, que é 1 sobre 4%. Então, por exemplo, se o transformador ele vai ter uma corrente nominal, sei lá, de 1.000 amperes, a corrente de curto-circuito dele, que ele vai deixar passar, é 25K, tá? Nos terminais dele. Na realidade, essa corrente é um pouco menor. Por quê? Porque existe uma impedância montante do transformador. Mas se você já tiver esse valor, você já consegue acertar um disjuntor sem errar muito, tá? Porque de nada adianta também você ter um número tão grosseiro que aí o disjuntor fica um disjuntor muito caro. Então, normalmente, esse valor é razoável para você fazer essa aproximação. Bom, e aí, no caso da baixa tensão, aí, gente, tem a ver com uma série de situações. O tipo de disjuntor que a gente usa, um punhado de coisa. A gente pode simplificar a coisa o seguinte: num curto-circuito trifásico, que vai ser, eu não tenho como provar para vocês isso, tá? Que o curto-circuito trifásico é maior que o bifásico, que coisa, porque com o tempo que tem, eu estou vendo aqui que o meu tempo começou a estourar já, eu tinha 1 hora para falar, mas com a corrente de curto-circuito trifásico é a maior corrente de curto-circuito. Então, eu posso aplicar esse modelo e eu vou ter o quê? A corrente de curto-circuito trifásica simétrica é a tensão de linha dividido por raiz de 3, dividido pela impedância a montante. Então, veja, o que é essa impedância montante? Se eu estou calculando, vamos supor que eu desprezo a impedância da rede de alta tensão. Então, se eu calculo nos terminais do transformador, isso aqui é a impedância do transformador.
Se eu calculo no ponto de entrada, no quadro de distribuição, na caixa de medição, é a impedância do transformador mais a impedância do cabo da rede secundária, mais a impedância do ramal de entrada, e aí eu tenho o curto-circuito no disjuntor que está na caixa de medição. Se eu quero o curto-circuito que está no quadro de distribuição, para me especificar o disjuntor do quadro de distribuição, essa impedância aqui vai ser a impedância do transformador, mais a impedância da rede secundária, mais a impedância do ramal de entrada, mais a impedância do alimentador que chega no quadro de distribuição. Tá? Lembrando sempre que eu somo as resistências e as reatâncias. E a impedância é a raiz quadrada da soma das resistências ao quadrado, mais a soma das reatâncias ao quadrado. Tá? Então, com isso aqui, eu consigo dimensionar o disjuntor. Eu sei quantos Ka é o disjuntor. Agora, como é que eu faço? Qual é o outro curto-circuito que eu preciso calcular? Então, eu preciso calcular mais um curto-circuito. Eu vou mostrar as fórmulas, eu vou mostrar para que eu calculo esse curto-circuito, que seria, um curto-circuito mínimo. O curto-circuito máximo é aquele curto-circuito que tem que ser menor que a capacidade de interrupção do disjuntor. Serve para mim dimensionar o disjuntor do ponto de vista de interrupção. O curto-circuito mínimo serve para os circuitos onde eu não tenho DR, para mim dimensionar se é curva B, C ou D. Tá? Aonde que fica fácil, eu tenho um vídeo que está no YouTube, no canal Universidade Miômega, que fala para que serve o fio terra. Ele mostra direitinho como é que funciona isso aqui. Ele complementa bem esse pedaço aqui. Então, veja, nos defeitos fase terra, a impedância de sequência zero, ela tem uma importância maior do que o trifásico. Isso aqui é uma coisa que vai pegar muito mais em alta tensão, e isso aqui é uma das justificativas um pouco mais profunda do DR, não de 30 mA, mas dos outros, ou da função diferencial do relé do transformador, tá? Eu quis deixar isso aqui só para a gente ir buscando esse conceito. O relé diferencial do transformador, ele vai buscar essa sequência zero aqui, tá? O seu cálculo é necessário para dimensionamento dos parâmetros de proteção contra a sobrecorrente. Então, vamos lá. Quando a proteção for contra a sobrecorrente, como é que eu vou dimensionar isso aqui? A corrente de falta, agora nós estamos falando de fase terra, fase fio terra. O que é a corrente de falta fase fio terra? É a corrente, é a tensão de fase, que é fase terra, dividido pela impedância fase terra. É a impedância em ohms do percurso da corrente de falta, composto por fonte, condutor vivo, ou seja, as fases, até o ponto de ocorrência da falta, e condutor de proteção, fio terra, e a fonte. Então, veja, este conjunto é a impedância. A corrente de falta é essa tensão de fase, isso aqui é a corrente
eu vou chamar de curto mínimo, isso não seria corrente de falta, mas veja, isso que vai pegar na hora de calcular o curto-circuito na baixa tensão, tá? Que pouca gente fala disso aqui. Agora, isso aqui está na NBR 5410. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o IA, que é a corrente que assegura a atuação do dispositivo ainda no curto-circuito, é isso que quer dizer essa frase toda. Esse IA tem que ser menor ou igual a IF. O que é o IA? O IA é a corrente que eu multiplicando pela curva, por exemplo, um disjuntor de 16 amperes, curva B é 5 vezes de 3 a 5. Eu vou pegar o menor valor, porque eu estou precisando do valor menor. Então, 3 vezes 16 dá 48. No curva C, 5 vezes 16 dá 80. E curva D, 10 vezes 16 dá 160. Então, o IA é essa corrente que vai desligar nesse ponto aqui. Veja, isso faz parte, do cálculo de curto-circuito. Quando você está calculando o curto-circuito, você tem que fazer essas contas aqui. Evidente que a hora que você tiver o DR, essa conta não vai fazer sentido mais, porque o IA é a corrente do DR, aí qualquer valor, aí o IA é menor. Nós estamos falando de miliampere, tá? Mas quando eu não tenho DR, então, por exemplo, só para quem usa DR só para tomada e não usa DR para iluminação, ele tem que fazer o cálculo do curto-circuito mínimo para o circuito de iluminação, dessa forma que está aqui. Tá? Alguém pode olhar e falar, mas isso aqui está muito esquisito. Olha, a fórmula que está na 5410 é essa aqui. Essa aqui é cópia fiel da 5410, tá? Está no 5.1 alguma coisa, é isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu manipulei essas fórmulas, ó. Peguei o ZS, dividi aqui e ficou o IA aqui. Fiz ele como IF e ele menor do que IA. Então, o que eu estou fazendo aqui, esta fórmula de curto-circuito é a fórmula que a gente calcula lá na Miômega. Nós fazemos projeto de instalações elétricas. Quando eu não uso DR, por exemplo, um circuito de motor, você não usa DR. Um circuito de motor, você tem que fazer essa conta. Você tem que calcular esse curto mínimo aqui, fase terra, acha esse valor, acha o IA e verifica se está de acordo. Tá? Então, são essas duas correntes em baixa tensão que você deveria calcular. A corrente trifásica, para você dimensionar a capacidade de interrupção do disjuntor, ou capacidade de ruptura lá do fusível, tá? E esta corrente, para você ver se a curva, se o ponto em que ele ajusta, muda do curto-circuito para sobrecarga, está certo. Então, isso aqui é que checa os dois. Tá bom? Bom, então era isso que eu tinha para falar.